Motos TV. Autos e Motos TV. E aí, meus amigos, Autos e Motos Podcast começando com essa imagem. Hoje vamos entrar no mundo do transporte, caminhões e ônibus. E aqui no estúdio do Bahia Notícias eu estou com a Alessandra Lobo, CEO da Bravo Caminhões e Ônibus, uma concessionária baiana que passa por um momento importante, até por conta também do reflexo do mercado do setor de transporte está em expansão. E você liderando aí essa empresa, né, que trabalha com soluções, né, para o cidadão e também para grandes empresas, né? Primeiro eu queria conversar um pouco sobre a sua trajetória, né? Você é formada em administração e direito também, né? Tem uma longa trajetória aí na indústria, não só no setor automotivo, como também no setor da indústria, né? Como é que esse assunto automóvel que termina transformando em caminhão e ônibus, como é que esse assunto entrou na sua vida, Alessandra? Primeiro agradeço aí a presença aqui no Autos e Motos Podcast do Bahia Notícias. Bom, primeiramente quero desejar uma boa noite a todos, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui falando sobre esse segmento que transforma as cidades, né? Onde movimenta toda a produção das cidades, que é o movimento dos pesados, né? Dos caminhões. E realmente é muito curioso como eu entrei nesse segmento, né? Eu vim da indústria, tenho mais de 26 anos de mercado. Na Bravo Caminhões, onde eu estou atualmente, eu já tenho 13 anos, né? Já tenho uma história dentro da empresa, mas eu vim, na verdade, da indústria do segmento petroquímico. E quando eu entrei nesse segmento de varejo, de comércio, eu achei até que eu não fosse me adaptar por conta de ser um segmento muito dinâmico, né? A indústria é dinâmica, mas esse segmento é muito dinâmico. Constantemente está investindo em tecnologia, em inovação. E, pelo contrário, eu me adaptei muito bem e me encantei com esse segmento, né? Então, é um segmento que a gente tem muito investimento, né? E novas tecnologias, como eu falei. Então, foi mais ou menos essa trajetória. Quando eu saí da indústria, eu entrei no segmento do pesados. E essa migração aí, como foi esse seu início aí na Bravo Caminhões? Porque você, assim, 13 anos, você tem participado de um momento, né, de formação também, né, dentro da empresa, né? Como foi essa sua trajetória até chegar esse momento, que é um momento, como eu falei, 28 anos no mercado, né, fechou com geração de 2022, com geração de 900 milhões em negócios na Bahia, né? É uma empresa que não só está aqui na Bahia, como também em Minas Gerais. Eu queria que você falasse um pouco desse crescimento, você como profissional na empresa e também como a empresa também seguiu um novo rumo aí para chegar num momento tão especial como esse agora. A Bravo esse ano faz 29 anos de história, né? Como você comentou, e estamos há 20 anos na liderança. Esse ano nós fazemos 20 anos aí na liderança. Em 2010, que foi quando eu entrei na Bravo, nós tínhamos uma Bravo com menores resultados, né? Era uma concessionária apenas de 4 lojas, né? E nós fomos expandindo ao longo desses anos. Hoje nós temos 9 lojas, 7 na Bahia, 2 na zona da Mata Mineira, né? Na Bahia, quais são os lugares? Na Bahia é Salvador, que é a matriz, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Teixeira de Freitas, Guanambi e Barreiras. E temos 2 em Minas, que é Murié e Ubá. Então a Bravo vem nesses 13 anos que eu tenho de trajetória em franca expansão, né? Nos 2 últimos anos, pós-pandemia, nós crescemos 4 vezes, quando a gente compara aí com os últimos 13 anos, né? A Bravo teve uma transformação de negócio
entrando forte no segmento do extra pesado, que é o segmento realmente onde a gente tem aí a maior participação de emplacamentos de caminhões no Brasil, né? E até porque o Brasil é um país rodoviário, né? Exato. O agronegócio Muito forte. é um setor fortíssimo e toda a produção do agronegócio é em cima de um meteor, né? Em cima dos grandes dos caminhões. Dos extras pesados, que né? a gente chama dos novos gigantes, né? O agronegócio, a mineração também é muito forte, também tem aí a utilização do extra pesado, né? Dos grandes caminhões. Então, essa franca expansão foi muito decorrente dessa estratégia de negócio com foco muito grande nos caminhões pesados e extra pesados, né? A nossa marca é a que tem o portfólio mais completo do segmento de caminhões, né? A gente vai de 1,5 toneladas até 50 toneladas. Nós temos um caminhão especificamente, Eu vou pedir para ajudar, vou pedir para botar na tela aí. Bota aí, por favor, Paulinho. Aproveitar também e ressaltar que a Volkswagen também está no segmento de ônibus, né? Sim. É um segmento muito importante. Modelos Volkswagen no mercado brasileiro tem o delivery, tem o elétrico, né? Que é uma versão... Os deliveries, inclusive, são os caminhões mais vendidos no Brasil. Tá? A gente tem aí a tem liderança. Aí já para um pesado o Constellation e o Meteor. Isso. Aí no segmento de ônibus existem as aplicações para segmento de distribuidor, compacto, construtor, canavieiro e transporte de valor, que é o chassi que termina sendo usado nesse segmento de escolas, né? Ou não? Não, Me transporte corrija. de valor não. Nós temos como um produto forte no segmento de ônibus, que é o caminho da escola, né? Que é um programa federal, e a Volkswagen, nesse programa, é muito forte, né? Nós temos aí na Bahia uma participação muito grande nesse segmento do caminho da escola. O segmento de ônibus, falando um pouco desse segmento, já que você tocou no assunto, né? É o segmento que mais sofreu na pandemia. Foi o segmento que mais teve uma queda relevante, né? Caiu mais em torno de quase 70% a queda, né? Quando a gente olha aí os últimos 4 anos praticamente. Então, foi realmente um segmento muito sofrido por conta do desemprego, né? A não utilização do transporte público por conta aí da questão do desemprego, por conta realmente de falta de investimento. Os empresários deixaram de investir nesse segmento por conta de falta de passageiro mesmo, né? Não tinha viagem, né? Na parte rodoviária também, de fretamento, né? Então, realmente foi muito sofrido. E esse ano é um segmento que está retomando, né? Nesses últimos 3 meses, nós já tivemos uma procura muito grande, né? Uma demanda grande aí do fretamento, do sistema urbano também. Nós estamos no sistema urbano da Bahia, né? Aqui de Salvador. E estamos também agora trabalhando forte a questão de fretamento rodoviário, porque o mercado está voltando esse ano. Pois é, o mercado voltou forte no primeiro trimestre. Eu peguei o balanço de vendas aqui. Os 3 primeiros meses o setor fechou com 7.378 unidades comercializadas no mercado brasileiro, que tem um crescimento de 74,42% em relação ao mesmo período do ano passado. É basicamente isso que você está falando. Assim, se houve uma retração de 70%, agora o mercado voltou. Isso. E voltou forte, né? Sim, ele está retomando, né? Quando a gente olha para o segmento do caminho da escola é muito forte, mas alguns outros setores ainda estão na fase de retomada, né? Quando a gente olha a parte de fretamento, de turismo, ele está em retomada, né? Não está ainda no tamanho ideal, né? Até porque houve uma perda muito grande, mas é um setor que esse ano a gente está acreditando muito e investindo muito. Tá. Por outro lado, Volkswagen líder no mercado brasileiro. Vou pedir para Paulinho colocar aí os números da Fenabrave aí, que tem o balanço aí de caminhões aí, ó. No geral,
Esse número até março, então a Aham. Volkswagen Nacional ela estava em segunda posição, mas em abril ela já retomou Já a liderança. retomou, exatamente. É Isso. como a gente só pode mostrar o que fechou, Sim. então de janeiro a março, a Mercedes 30,55%, a Isso. Volkswagen, como você falou, agora em abril já superou a Mercedes-Benz. Sim. No segmento de ônibus, a Volkswagen em segundo lugar. Assim, a gente sabe que o mercado de ônibus e de caminhões também tem players fortes, né, Sim, no mercado sim. brasileiro. Assim, tem Sim. as duas, no caso de caminhões, as duas suecas e a alemã, Mercedes-Benz, que também tem produtos de qualidade, e vocês chegam com produtos, como você falou aí, com um portfólio bem cheio aí, onde tanto o caminhoneiro, ele sendo independente, como também o frotista, ele tem possibilidades no mercado, né? Sim. No caso da Bravo, nós somos líderes já há 20 anos, como eu comentei, né? Aham. E uma das forças da nossa marca, no caso aqui, especialmente na Bahia, é justamente esse portfólio completo, né? Que você tem um portfólio para diversos setores da economia. Então, a gente tem uma força muito grande, como eu falei, na mineração, no setor eletricitário, no setor de limpeza urbana, né? Nós temos aí uma força com os clientes da área do setor de limpeza urbana. O agronegócio, como foi pontuado aqui. O agro é o maior setor, no caso é segmentado, né? Assim, para o caminhão pesado, extra pesado seria o agro, mas em outras áreas o delivery, já que é o caminhão que pode entrar na cidade, pode circular, é basicamente isso. Explique bem como é que configura e como quem está do outro lado assistindo pode entender esse segmento de caminhões no Brasil. Sim. O delivery é o caminhão que faz o transporte dentro das cidades, né? E os transportes, como a gente chama, porta em porta, né? Uhum. São as distâncias são as distâncias menores, né? E além do delivery, a gente tem os pesados, que aí são vários segmentos. Tem para a parte de bebidas, para o segmento de limpeza urbana, como eu falei, tem para o segmento de construção civil. Aí você tem um portfólio bem distinto, né? Bem segmentado. E o agronegócio, mineração, a parte de florestamento também, né? Que tem a parte de transporte das toras de madeira, você já vai para os caminhões mais pesados, que a gente chama que são os extra pesados, né? Que aí você também tem alguns segmentos. Tem o Meteor, que é o maior caminhão que a gente tem, né? Mas aí a gente tem outros segmentos também, fora do Meteor, que também são caminhões que atendem esses segmentos, que a gente chama que são operações mais severas, que são operações que têm uma distância de transporte muito grande. Tem que ser um caminhão mais robusto, tem que ser um caminhão mais confortável, porque o motorista leva muito tempo na estrada, né? E hoje tem tido um investimento muito grande na cabine, né? Hoje não existe mais aquela história de caminhão tem que passar muita marcha, então tem a transmissão automatizada, Exato. né? Isso tudo aí é um facilitador, porque também diminui o custo do frotista, Sim. o custo do empresário, né? Que tem uma frota enorme de caminhões, então ele quer o bem-estar do caminhoneiro. Vocês conseguem também ter sistemas que fazem o monitoramento, né, desses caminhões. Explique bem essa parte da tecnologia que hoje está muito dentro desse setor de transporte. Exato. Esse caminhão ele já vem conectado, né, com a telemetria, que é a plataforma Rio, totalmente conectado. Como você falou, ele tem uma cabine mais confortável, né? Inclusive, ele já está sendo pontuado como um dos caminhões que tem a cabine mais confortável, uma das mais confortáveis do mercado, né? Mas realmente é extremamente confortável. Tem um consumo também muito interessante, então muitos clientes têm nos dado esse feedback de que o consumo de combustível, que pesa muito, né, na tabela de precificação de custo do empresário, o combustível hoje é um item muito
muito importante, muito relevante na planilha de custo. Então, ele tem um combustível, um consumo de combustível também muito interessante comparado aí com o concorrente, né? Ou seja, ele tem esse ponto aí favorável também. E vem com muita tecnologia, como você falou, né? Uma automação, um câmbio mais automatizado. Enfim, a gente tem recebido feedbacks muito positivos, né? Tanto na dirigibilidade, quanto no conforto, quanto na questão do consumo de combustível. E peças disponíveis. Né? A Bravo, nós investimos muito no pós-venda. Na disponibilidade de peças, na disponibilidade de ferramentas de diagnóstico, porque esse é um caminhão que ele tem que estar disponível para o cliente operar. Né? Um caminhão que ele parado na oficina, ele dá um prejuízo muito grande. Então, a gente tem investido muito em ferramental de diagnóstico, em treinamento para a equipe técnica, para que a gente tenha os diagnósticos cada vez mais assertivos, rápidos, para que esse cliente tenha esse caminhão cada vez mais disponível para ele. Né? Alessandra, a Bahia é do tamanho da França, né? Como é que vocês dividem as áreas para que vocês consigam fazer esse atendimento, já que cada concessionária com certeza está bem localizada em eixos onde existe o transporte rodoviário, né? Com certeza esse mapeamento aí da Bahia, vocês conseguem oferecer esse serviço, né? Mas como é que vocês dividem em relação a essas áreas que os caminhões circulam, né? Agronegócio, a gente vai trabalhar mais. Barreiras, o Luiz Eduardo Magalhães. Como é que funciona isso aí para que o caminhoneiro ele se sinta tão seguro e possa circular, e caso ele precise do serviço, tenha lá uma concessionária Bravo para atender. Para atender. Esse trabalho é feito junto com a montadora. Né? Tem um setor na montadora que chama Desenvolvimento de Rede, onde ela faz esse estudo do PIB da região, da taxa de crescimento, quais são os segmentos que mais circulam na economia, né? Então, isso é feito junto com a montadora, e nesse estudo a gente avaliou exatamente o que você pontuou, quais são os segmentos que mais movimentam a economia daqueles lugares, para que a gente pudesse realmente instalar uma concessionária para atender esse público, né? Esse mercado. E a gente também tem sempre o cuidado de fazer a instalação da concessionária numa BR, né? Numa rodovia, que é onde tem a passagem, né? desses caminhões, desses clientes. Então, o estudo foi basicamente feito com relação a essa avaliação, né? Do segmento de atuação do setor da economia daquela região. Dá um exemplo. Barreiras, com certeza... O agronegócio. Os caminhões maiores, né? Isso, então, você tem profissionais qualificados com ferramental na concessionária para atender esse público aí. Isso. Inclusive, nós estamos indo para uma nova instalação maior e no anel viário, porque nós atualmente estamos dentro da cidade. E justamente por conta do extra pesado, a gente teve necessidade de fazer essa mudança para a rodovia onde realmente tem a circulação dos caminhões. Aí, falando de Teixeira de Freitas, qual é o foco principal lá? Que é a celulose, né? Onde temos lá um cliente forte da celulose, e também é a região do extra pesado, né? Então, a gente também está ali situado numa região onde esse cliente tem esse atendimento, que é o caso da celulose. Além de que a gente também atende ali Porto Seguro, Eunápolis, né? O fato de estarmos em Teixeira, a gente também absorve esse público, né? Nessa região. E aí, quando a gente vai para Guanambi, é a energia eólica. Que né? agora está crescendo muito, né? A Bahia, muito. Eu acho, se não me engano, entre Rio Grande do Norte e a Bahia, tem meses que a Bahia é líder em relação à produção de energia por conta das usinas que tem aqui. Sim. E tem momentos que é Rio Grande do Norte, então isso é importante também para vocês, né? Sim. E Guanambi também é uma região do extra pesado, né? Que são os transportes dessas pás, né? Da energia eólica. Quando a gente vai aqui para Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana,
A gente já tem mais um ambiente de transporte, Na né? parte mais urbana, eu vou pedir, a gente vai falar do delivery, eu quero conversar um pouco Tá. mais detalhadamente, porque assim é um segmento urbano onde existem algumas restrições, principalmente aqui em Salvador, mas a gente vai falar daqui a pouco. Eu vou soltar um giro de mercado, que Autos e Motos Podcast sempre valoriza os eventos que acontecem na Bahia, e logo depois a gente entra nessa parte aí urbana, que é importante, porque assim aí vem tanto o ônibus quanto o delivery, que é o seu caminhão que pode circular em alguns horários, né? Nem todos, né? Vamos sim. Bem, aqui a gente sempre valoriza os eventos que estão acontecendo na Bahia. Aí é o seguinte, de 29 e 30 de abril, Interlagos vai ter a segunda etapa do campeonato NASCAR Brasil. Essa semana eu estive num evento na UNEB, a entrega do prêmio de atletas, né? Então a Sudesb fazendo a entrega de prêmios, e tem um piloto baiano, Diego Moscato, que ele foi campeão ano passado dessa Sprint Race, e ele foi um dos destaques. Eu vou pedir aí para o Paulinho colocar a imagem dele. Ele foi um dos destaques nessa premiação, os melhores atletas da Bahia, e o automobilismo aí mostrando que um piloto de 18 anos pode ser campeão saindo daqui da Bahia. Isso é bem legal. Esse aí foi um evento que aconteceu segunda-feira aqui em Salvador. E aí tem um calendário aí da Stock Car. Geralmente essa NASCAR Brasil abre a prova da Stock, né? A próxima prova é dia 21 de maio. Tem um calendário extenso aí: Cascavel, Interlagos, Velocitar, Goiânia, Velopark. Também vai para a Argentina, que termina pilotos argentinos correndo na Stock Car. E para completar, Velocitar, Brasília, encerra dia 17 de dezembro em Interlagos. E tem mais um evento aí, que é a Copa Baiana 2023 de manobras radicais. A turma da Apanhada Esporte, dia 21 de maio, um domingo, vai ser no estádio do Barradão. Tem toda uma estrutura aí para receber exposição de carros, praça de alimentação, parque infantil. E é legal porque é um evento família para a galera participar e também curtir. Tem mais algum? E tem aí o calendário do Campeonato Larco Baiano de Kart 2023. O primeiro evento já houve. A próxima prova, 20 de maio, depois 17 de junho, 12 de agosto, 9 de setembro e 2 de dezembro, fechando aí todas as provas aqui em Lauro de Freitas, no Kartódromo Ayrton Senna. E voltando aqui, a pergunta agora é o seguinte: o momento hoje da indústria automotiva vai para os híbridos e os carros elétricos, né? O setor de transporte tem buscado outras alternativas, e a Volkswagen já tem, na última Fenatran, reforçou a chegada no mercado brasileiro do e-Delivery, que é uma versão de um caminhão urbano, mas dentro dessa nova tecnologia, que é a tecnologia mais limpa, né? Como é que a Volkswagen está se inserindo nesse segmento, que é uma novidade. Então, assim, tem que também buscar informar aos empresários que para a área urbana é uma opção para que eles tenham uma maior produtividade e custo menor também, né, na hora do negócio, né? Como é que vocês estão trabalhando essa parte aqui na Bahia? Então, eu posso dizer que nós somos pioneiros, né, no caminhão elétrico. Nós, quando eu falo marca Volkswagen, foi a primeira fábrica no Brasil que produziu um caminhão 100% elétrico, né, nosso e-Delivery. Como você falou, ele é zero emissão de carbono. Então, o foco principal realmente é o foco na sustentabilidade, na questão ambiental, né? A Volkswagen tem investido cada vez mais nisso. Nós temos um e-Delivery em demonstração na Bravo.
Temos também uma estação de carregamento elétrico em Salvador, na Matriz. Estamos instalando agora também em Feira de Santana, porque nós já temos um cliente, que é a Ambev, circulando aqui no nosso estado, na Bahia, né? Então, tanto em Feira de Santana quanto em Salvador, a gente já estamos aptos a fazer esse atendimento. Como é que está a receptividade do empresário do transporte? Ele ainda tem dúvidas? Ele demonstra interesse? Porque Sim. assim, quando você pega uma empresa grande como a Ambev, que você citou aí, ele está, de certa forma, ele continua ainda comprando o delivery. Assim, termina Delivery comprando a o diesel. delivery a diesel ainda, Sim. né? Mas essa mudança de chave aí, você acredita que vai demorar? Como é que está essa relação aí de mostrar que existem vantagens nesse modelo elétrico? Sim, cada vez mais os empresários estão preocupados com essa questão ambiental, né? Então, a gente fala hoje em sustentabilidade, em governança, em meio ambiente. Então, o que eu vejo conversando com alguns empresários, participando das feiras de negócio, né? Nós vamos ter, inclusive, agora a Bahia Farm Show, agora no início de junho, né? Onde a Bravo, com certeza, estaremos presentes, já estamos presentes há bastante tempo. O foco do elétrico é realmente a questão da sustentabilidade, né? Então, muitos empresários estão indo para essa transformação, né? Para esse momento em que o negócio se preocupa e tem um foco na questão ambiental, social. Claro que isso está acontecendo aos poucos, né? Até por conta do gargalo da matriz de abastecimento, né? Hoje a gente tem uma dificuldade de ter um abastecimento mais amplo em termos de abastecimento elétrico, né? Então, a Bravo investiu nisso, a própria Ambev investiu nisso, mas... De ter o carregador... ter um carregador elétrico, mas não é uma realidade para todos, né? O nosso caminhão, ele tem autonomia de até 250 quilômetros. Então, é um caminhão para transporte urbano, né? Pequenas distâncias. Mas eu acredito, e é o que a gente está investindo em treinamento para a equipe, em ferramentas, né, de diagnóstico, eu acredito que esse é um mercado que vai avançar muito aí nos próximos 5 anos. E não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Tem que investir em esclarecimentos, né, até para que os empresários que não tenham a cabeça tão aberta para essa parte ambiental entendam que isso traz valor também para a empresa. Muito, né? valor. Muito valor. O valor na imagem da marca, né? O valor para a sociedade, né? Como um todo. E eu vejo que realmente essa virada de chave está acontecendo. Acredito que nos próximos 5 anos a gente vai ter realmente aí uma avalanche aí nesse segmento dos elétricos. Isso já está acontecendo em automóveis, né? Automóveis já está muito mais rápido, né? Mas em caminhões eu tenho certeza que daqui a uns 5 anos a gente já vai ver avanços aí. Até porque, assim, para que esse segmento ele se solidifique, vou dar um exemplo, Salvador, Feira de Santana, teria que ter estações ao longo da rodovia, né, que é essa história da infraestrutura que o investimento é alto, mas que o retorno é grande também para quem aposta nesse momento, que é o momento inicial, é o pioneirismo, que muitas vezes lá na frente, quem sai na frente tem ganhos maiores, né? Como Luiz Mendonça, né, que a gente conversa muito, bebe água limpa, né? Exatamente. O pioneirismo. Exatamente. E realmente esse é o propósito, inclusive, da nossa marca, né? Foi o pioneirismo e estimular o mercado nessa mudança realmente, né? De ir para uma energia mais limpa. Enfim, eu acho que é um segmento que você falou que não tem mais volta, né? A gente está investindo muito nesse segmento e a própria fábrica também investindo cada vez mais nessa tecnologia, né? Investindo na questão das baterias. Hoje, o que realmente é um investimento alto no caminhão elétrico é a bateria, né? Que ainda é um investimento muito alto. Mas é evolução tecnológica, né? Daqui a alguns anos
é que nem o celular, que era uma bateria gigante, hoje E era um celular grande com bateria enorme. enorme. Então, a gente também está investindo nessa tecnologia cada vez mais aí das baterias no caminhão elétrico. Agora, Alessandra, assim, eu acho que a cada ciclo se tem missões novas, né? Qual é a missão aí dos próximos 5 anos da Bravo em relação ao segmento de transporte na Bahia, né? Vocês já estão também em uma parte de Minas, né? Uhum. Mas eu acho que expandir tem seu preço, mas ao mesmo tempo, assim, se você busca apostar na tecnologia e busca, como você comentou aí, investir também na mão de obra qualificada dos profissionais da empresa, você consegue transformar isso num futuro próspero, né? Como é que vocês estão planejando aí a Bravo Caminhões nos próximos 5 anos? Então, um dos nossos propósitos é contribuir para o nosso estado, né? A gente contribui aí com impostos, a gente contribui com empregos, né? Como você pontuou, a questão da nossa equipe. Daqui a 5 anos, a gente já tem um planejamento estratégico, né? A gente faz um planejamento para 5 anos, mas a palavra é expansão. A gente conseguir chegar aí acima de 1 bilhão de negócios ainda esse ano, continuar investindo na nossa equipe, em treinamento. Todo esse resultado da Bravo é proveniente da equipe mais forte, né? Da equipe treinada, de uma equipe conhecedora do mercado. Então, esse é o nosso propósito, né? É fazer com que todo esse processo, tanto interno quanto externo para a sociedade, para o nosso estado, aconteça de forma que a gente consiga crescer junto com a equipe e consiga crescer também junto com o nosso estado. Nesse segmento de transporte, o que conta muito é a relação da empresa com o seu consumidor, né? Isso. Que seria o caminhoneiro ou o frotista, né? Uhum. Como é que é essa relação? Porque assim, no meio termo aí, depois que vocês vendem um caminhão ou um ônibus, tem toda uma gama de serviços aí que segura o cliente, né? Esse consumidor próximo da concessionária, né? Como é que vocês estão trabalhando essa parte de serviço que eu acho mais importante do que a venda de um caminhão? A gente diz que quem vende o primeiro caminhão é a área de vendas de caminhões, mas quem vende o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto é o pós-venda. Exatamente. Né? É ele que é o setor que fideliza o cliente. E é um DNA do nosso grupo, né? O grupo Luiz Mendonça, ao qual a Bravo faz parte, vem desde Luiz, na primeira empresa, que é a LM, né? Que ele tem esse foco muito grande no pós-venda, que é a gente realmente ter aí a satisfação do nosso cliente. Então, a gente investe a cada ano muito na questão do pós-venda, né? Na disponibilidade de peças. Quando a gente falou aqui que o portfólio da Volkswagen, em termos de caminhões, é o mais completo, a gente está buscando essa mesma, esse mesmo portfólio para serviços. Uhum. Né? Então, a gente tem um truck center agora em Salvador, que tem ali não só a parte de serviço de mecânica, mas tem um serviço de alinhamento e balanceamento de pneus, tem um serviço de posto autorizado Bosch. Então, a gente está ampliando esse portfólio de serviços para trazer a solução para os nossos clientes completa, né? Para que o cliente tenha na Bravo soluções completas para o cliente dele. Ele não precise sair da Bravo para ter que fazer um serviço que a Bravo não possa atender. E um outro ponto principal que a gente também trabalha muito é o treinamento da equipe técnica, né? Para que a gente tenha, como eu falei, diagnósticos assertivos, para que a gente possa disponibilizar o caminhão para o cliente o mais rápido possível, né? Porque o caminhão dele na oficina é o negócio dele que está de portas fechadas, né? Uhum. Então, essa é uma preocupação nossa. Então, o investimento no pós-venda, eu posso te dizer que na Bravo é maior do que o investimento que a gente faz na área comercial de caminhões, que inclusive já é muito grande, mas a gente investe muito em pós-venda, em serviço.
O e-delivery, que é o caminhão elétrico, também traz para a gente aí uma necessidade de investimento nesse segmento do elétrico, porque é um segmento diferenciado. O extra pesado também, né? A gente tem hoje um foco dedicado para o extra pesado, temos uma equipe técnica dedicada para atendimento do extra pesado, temos um especialista de diagnóstico. Até porque, assim, hoje, de vez em quando me chamam para evento de caminhão, se for lugar fechado, eu ando. Porque, assim, hoje a tecnologia do caminhão, ela está tão avançada que você dirige um caminhão, você parece que está dirigindo um carro de passeio. Sim. Então, assim, isso aí é muito do investimento que a montadora oferece, porque, assim, ela diminuiu o gargalo de caminhão ser um veículo duro. Ao contrário, hoje tem suspensão pneumática, você tem cabine que é articulada, então assim, tem tecnologia de multimídia. Então hoje essa aproximação do carro na vida do caminhoneiro, o caminhão virou um carro de um tamanho maior, né? É basicamente isso, né? O caminhão hoje ele tem um conforto que realmente muitos motoristas não precisam de um hotel, né? Exatamente. Eles descansam, eles dormem no caminhão. Então tem a cama, tem o frigobar, né, a geladeira. E o Meteor, que é o nosso extra pesado, como eu falei, é um dos caminhões mais confortáveis desse segmento, né, da linha do extra pesado. Porque realmente a nossa preocupação, nossa marca, são caminhões que trabalham com longas distâncias, né? Então, realmente, esse é um ponto muito forte na nossa marca, que é o conforto pro motorista, para o nosso cliente, né? Então, é um ponto, assim, que a gente se preocupa muito em dar o conforto. Nas Bravos, nós temos alojamento também para os nossos clientes, né? Especialmente na matriz. Em Barreiras agora, que é a área do extra pesado, a gente também está fazendo uma instalação mais confortável para o nosso cliente. Então, esse é um ponto realmente relevante. Agora é importante também valorizar, porque assim, a comunicação, ela muitas vezes vem agora pelas mídias, né, digitais, né? Então, assim, vocês têm uma conta de Instagram, porque geralmente vocês colocam as novidades tanto de produtos quanto de serviços que são ofertados nas concessionárias. Eu queria que você reforçasse aí e convidasse, assim, quem tem interesse, né, quem está assistindo, tem interesse em conhecer o portfólio tanto de ônibus quanto de caminhões, visitar uma concessionária Bravo aqui na Bahia e em Minas Gerais também, né? Sim, quero convidar todos. Nós temos um Instagram, que é @bravocaminhões, né, sem o tio. Lá nós divulgamos todas as nossas novidades, todas as nossas campanhas, ofertas. Então, nos visite lá no Instagram, nos siga, curta. E temos o site também, bravocm.com.br. E temos o WhatsApp, que lá no Instagram tem o número do WhatsApp. Pronto, olha só. Hoje, Autos e Motos Podcast foi de uma maneira diferente, né? Entrando nesse mundo encantado do transporte, falando de trucks, de bus, caminhões e ônibus na Bahia. É bom que você conheça um pouco mais desse universo. Autos e Motos Podcast toda quinta-feira, 19 horas, aqui no canal de YouTube do Bahia Notícias. Se você quiser saber mais informações sobre o mundo automotivo, tem a minha coluna que sai também toda quinta-feira aqui no Bahia Notícias, com movimentação de mercado, tanto lançamentos quanto situações aqui das concessionárias aqui na Bahia. Alessandra, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. É sempre bom conversar com pessoas que são dedicadas na profissão, porque assim, você está falando de um assunto que é um assunto de pesados, mas com um brilho nos olhos. Isso mostra que você é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que é envolvida no trabalho. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer participar desse podcast e fico muito feliz de ver o nosso estado, a Bahia, falando sobre esse segmento, né? A gente ouve muito falar de pesados lá no Sudeste, lá no Sul, e quando eu vejo isso no Nordeste eu fico muito feliz. Pois é, então assim, toda quinta-feira, 19 horas, Autos e Motos Podcast, e como eu gosto de encerrar, vamos acelerar!
Altos e Motos TV.